Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, este é o Sala de Imprensa. Que bom ter você aqui com a gente para mais um bate-papo inteligente sobre comunicação, mídia, tecnologias e afins. Hoje vamos falar de jornalismo engajado, ou para alguns, jornalismo militante. Em tempos de polarização política, retrocessos de direitos, problemas ambientais eclodindo a todo momento, o quão você acha necessário ter jornalistas engajados com causas sociais para noticiar ou comentar esses fatos? Será que o jornalista deve ser o profissional que apenas traz a notícia ou cabem algumas considerações? E de que forma fazer isso sem ferir a ética jornalística? Será que é possível? Para responder essas perguntas, eu trouxe uma colega daqui da TV Câmara, que é minha convidada de hoje, Cristiele França, apresentadora, jornalista, apresentadora do Azeviche, que é o programa que passa aqui na TV Câmara, e também do Mojubá, da Rádio Metrópole. O Azeviche é um programa que traz convidados negros para falar dos mais diversos assuntos, inclusive questões raciais, porque pessoas pretas não falam somente de racismo, né, Cristiele? E o Mojubá é o único programa de rádio da Bahia, talvez até do Brasil, que trata de assuntos relacionados às religiões de matriz africana. Cristiele é uma jornalista combativa quando o assunto é racismo, especialmente o racismo religioso. Seja bem-vinda, Cris. Que bom ter você aqui. Eu não podia deixar de trazer você para conversar com a gente aqui, né? Ai, obrigada, Bela, pelo convite. Obrigada pela oportunidade também de falar um pouquinho de mim, da minha atuação profissional. É uma grande honra estar aqui nesse momento. Ah, que bom. Eu queria que você começasse falando sobre como foi o seu ingresso no jornalismo, como é que você começou, por que você decidiu ser jornalista? Bom, não vem daquele sonho de infância, não. Mas, assim, se eu vou parar para pensar como foi a minha infância, talvez eu já tivesse sinais de que eu ia seguir esse caminho. Porque, junto com meu irmão, em casa, as minhas brincadeiras passavam muito por essa questão de ser apresentadora de TV. Eu brincava de ser Xuxa, brincava de ser Angélica, apesar dos parâmetros não terem muito a ver comigo. Mas a gente fazia essas brincadeiras na sala, né? Eu com meu irmão pegava desodorante para brincar de microfone, etc. Mas ao longo da vida, da caminhada, não foi um sonho que eu alimentei em seguir no jornalismo. Mas, enfim, cursei o ensino médio, fiz cursinho para vestibular durante um pequeno período. E na hora de fazer a inscrição, tinham lá algumas opções e por achar que por ser uma área mais humana, não ter tanto, enfim, aquele problema das exatas, que a gente já não gosta que é muito. Nosso, né? Tipo nosso. E aí eu botei lá o jornalismo, né, como primeira opção e a segunda a administração. Passei na primeira opção, que foi jornalismo, e posso dizer que foi ao longo do curso que eu despertei para a vontade de seguir esse caminho. E foi durante o curso que eu me interessei mais, que eu fui gostando das disciplinas, gostando das matérias. Me identifiquei muito na disciplina de rádio, né, de radiojornalismo. E, inclusive, meu projeto de conclusão de curso foi um rádio documentário falando sobre música da Bahia, falando sobre samba, falando sobre pagode. Então, não é uma coisa que eu sempre sonhei, que eu já imaginava que fosse passar por esse caminho, seguir a carreira no jornalismo, mas que ao longo do curso eu tive a certeza de que queria seguir por ali, né? Me identifiquei muito com jornalismo literário, então tem muito dessa coisa de durante o curso realmente ter batido a paixão. É que bom, porque tem gente que começa a fazer uma coisa, aí não se identifica, aí muda, aí fica um tempão até se achar e você já se encaixou certinho no lugar certo, né? Exatamente. E quando você estava estudando ainda jornalismo, você já tinha esse engajamento, você já tinha essa formação politizada ou você foi desenvolvendo ao longo do processo? Não, muito pelo contrário. Durante a universidade eu era muito tímida. Eu era era a minha primeira faculdade, nunca tinha cursado jornalismo, nem outro curso antes. Não tinha feito nada, nunca tinha entrado na universidade. E já tinham pessoas na minha sala que já eram formadas, que era já segunda, terceira universidade. Então, eu me sentia um pouco constrangida de opinar em sala de aula, durante os debates, de trazer ali minha opinião publicamente, né? Então, eu era muito boa aluna, tirava boas notas, mas sempre guardava ali as minhas participações e o meu bom desempenho para as provas. Sim. Não era aquela coisa que eu gostava já de falar, que o povo ao ver a gente no ar, né? É. Acha que a gente já nasceu assim, gosta, falante. Não. Muito pelo contrário. Tem uma certa timidez em algum lugar aqui, em determinadas situações eu realmente me tranco. E na sala de aula tinha muito disso, por saber que tinham outras pessoas ali que já tinham uma atuação profissional evidente, eu ficava um pouco limitada ali nas minhas participações. Então,
a minha militância, né, já que você usou esse termo na abertura, ela veio se construindo ao longo do caminho. Né? Não é uma coisa que eu já era politizada, eu já sempre fui uma filha de Ialorixá. Né? Eu já cresci acompanhando minha mãe, desenvolvendo ali as coisas dentro do terreiro. Não era um terreiro ainda, então acompanhei ela desde o processo que ela era uma filha de santo, até ela se constituir como uma mãe de santo, ter o terreiro dela, todo esse processo. Já tinha essa consciência, né, em relação à minha religião. A religião que eu cresci vendo e aprendendo e gostando realmente foi o candomblé, mas não tinha ainda essa causa como minha defesa, né? Sim. Assim, algo que eu fosse defender ali no meu caminho, no curso, não tinha isso. Realmente veio depois, e bem depois, porque mesmo depois de me formar, de concluir o jornalismo, você precisa se colocar no mercado, você precisa ingressar no mercado, e que você sabe que não é algo tão fácil. Não é mesmo. Né? As portas não são tão abertas. A gente primeiro, durante o curso, hoje eu acho que já tem mais vagas, mais possibilidades. Para quem está na universidade cursando jornalismo, tem mais vagas, enfim, os veículos abrem mais as portas, até mesmo por causa das mídias sociais, enfim, tem mais possibilidades desse jornalista, né, que está em formação, ele atuar no mercado. Mas quando eu estava fazendo faculdade não era assim. Então a gente começava trabalhando em telemarketing, em assessoria, né, recortando ali os clippings diários. Eu fiz muito clipe, eu odiava. Eu tomei trauma de jornal. Até hoje, depois que eu saí da clipagem, eu passei 4 anos fazendo clipagem. Depois que eu saí, eu nunca mais peguei no jornal. Eu disse, eu não quero saber de pegar jornal na minha vida. É horrível. E a gente ficava espirrando, a loucura, aquele negócio. Tanto jornal no dia a dia, cortar, colar, guardar aqueles arquivos. Aí no final do ano, não sei que diabo é que fazer com tanto papel. Mas, enfim, foi essa a minha atuação inicial. E aí, depois, eu consegui, curiosamente, o meu primeiro trabalho profissional foi numa igreja. Era numa rádio que funcionava dentro da Igreja Internacional da Graça de Deus. E foi bem engraçado o processo seletivo, porque, como assim, eu nunca tinha trabalhado, né, em lugar nenhum. Eu já tinha feito algumas, como eu disse, em alguns locais, eu fui e tal, e minha religião nunca foi importante, ninguém nunca perguntou sobre a minha religião. E nessa seleção, a pessoa que estava fazendo a seleção, ele fez questão de, durante o processo, perguntar qual é a sua religião. Eu dei aquela parada, eu digo, pô, será que eu devo dizer, meu Deus? Mas eu não sabia ainda que a rádio tinha vínculo com a igreja. Com a igreja. Sim. Eu sabia que era uma vaga para jornalista na Rádio Cultura M, para estágio em jornalismo. Ali no Canela, né? Fica na Carlos Gomes, no finalzinho da Carlos Gomes. Que ela ficava no Canela, acho que ela... Funciona dentro da própria igreja, inclusive. Sim, sim. E aí eu falei, não, eu sou do candomblé. Dane-se, eu não vou mentir, então eu sou do candomblé. Aí ele falou, tal, não, beleza, porque a Rádio Cultura está buscando um profissional para trabalhar dentro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Seria um problema para você? Eu falei, não problema nenhum. Tá bom, passou, eu digo, ai, não vou passar mesmo, deixa pra lá, já desisti, esquece. E aí, um bom dia, a jornalista responsável entrou em contato comigo, disse que eu fui aprovada na seleção para o estágio em jornalismo. E aí, eu comecei lá. Comecei fazendo apoio para um programa que era pela manhã, com um jornalista bem conhecido nosso aqui da Bahia, muito, muito querido. Fazia o apoio para ele na bancada dos programas pela manhã, fui ganhando um pouquinho de espaço. Junto com outro jornalista, a gente criou um programa que ia aos sábados pela manhã, Conexão Cultura, voltado para cultura, entretenimento. E logo depois, foi passando o tempo, eu também tive um programa meu na grade diária, na programação diária, que era de Bem com a Vida. Sim. Um programa mais voltado para trazer dicas, receitas e pensamentos do dia, palavras de otimismo e tal, e ganhar muito espaço entre donas de casa e tal e tal. E nunca a minha religião foi impeditivo para eu estar ali dentro, né? Eu acho Mas não é, na verdade, né? Não deve ser. Foi um lugar que eu aprendi muito a justamente lidar com pessoas de perfis diversos, né? Por entender que enfim, o tempo inteiro eu trabalhava com pastores, com pessoas que tinham outra visão religiosa diferente da minha, mas nunca foi impeditivo. E, inclusive, por também saber operar um pouco a mesa de áudio, nos finais de semana eu fazia operação dos programas dos pastores. Sim, e durante um bom tempo
operei alguns programas pela manhã, nas manhãs de sábado, de alguns pastores. Além de fazer meu programa, durante a semana, ainda operava o programa dos pastores. Então, assim, eu digo que foi um grande aprendizado. Estar ali dentro me deu essa noção, né, do quanto é importante o respeito ao que é diverso, ao que é diferente de mim. E mesmo quando eu tinha que, por obrigação, por resguardo, por algum preceito religioso que eu tivesse feito, que ir de branco, alguma coisa, eu procurava fazer de uma forma muito discreta para também não ferir o espaço que não era deles, completamente meu e que sim era deles, sim. né? Mas também nunca ninguém, nem de você, nem deles pra você, né? Também. Te repreenderam, teve alguma coisa? Houve já uma situação que é inclusive engraçada, né? Porque eu sempre gostei de ir pro meu samba, sair, curtir. E como era a operação do programa num sábado pela manhã, eu na sexta-feira tinha ido pro samba, tinha saído, tinha tomado um negocinho e tal, que eu só chegar e tal. E aí, mas no horário eu estava lá para fazer a operação do programa. Só que aí eu estava com dor de cabeça, natural. Porque eu não fui dormir cedo, né? Tomei um negocinho, fiquei com dor de cabeça. E aí quando eu falei, ai não, tô com um pouco de dor de cabeça, não sei o quê. Aí o pastor veio para orar na minha cabeça. Posso fazer uma oração? Eu digo, rapaz, é melhor não. Aí ele, não, vou fazer aqui, vou orar, e botou a mão e não sei o quê. Eu, em respeito, também não criei nenhum tipo de celeuma. Não ia também gritar ou bater ou esbravejar, que eu acho que não cabe. Deixei ele fazer o negócio dele, mas eu disse, olha, não é por aí. Deixa eu procurar outro caminho. E aí também foi quando eu já tinha feito a seleção, já estava começando na metrópole. Aí já estava para decidir o caminho que eu ia seguir. Aí... Ah, que massa. E quando você entrou na metrópole, como é que foi, assim, fazer essa proposta do Mojubá? Que eu considero uma proposta ousada, porque apesar da gente morar na Bahia, que é um estado muito, né, do axé, muito ligado a essas questões do candomblé, mas ainda tem muito preconceito. Hoje muito menos, claro, mas ainda tem, né? Você vê que ainda os terreiros ainda são atacados, tem gente que ainda acha que é coisa do diabo, enfim. E você propõe um programa que só fala de candomblé, numa rádio de grande audiência como a Metrópole. E aí, como é que foi assim, tomar coragem para fazer isso? Ou não precisou de coragem, você achou que era uma coisa natural? Você tinha abertura? Como foi isso? Eu acho que essa é a palavra, eu tinha abertura, né? Porque desde que eu comecei na Metrópole, eu nunca neguei a minha religião, mas assim como nos outros veículos, eu mantinha como uma coisa minha. Eu não tinha que chegar ali também gritando aos quatro cantos, eu sou equede, tarará, tarará. Não é assim. Eu sempre fui um profissional como outra qualquer, mas todo mundo sabia qual era o meu conceito religioso, o que é que eu seguia religiosamente. E nas minhas participações, quando o Mário Kerter soube disso, né, em conversa lá com a minha chefe na época, ele começou a brincar com isso, mas de uma forma respeitosa no ar. Sim. Quando eu entrava para fazer as inserções de trânsito, falar as notícias, qualquer coisa, ele sempre falava assim, mas qual é o orixá do dia? Sim. Hoje é o dia de quem? Aí eu explicava qual era o orixá, quais eram as cores predominantes. Então isso veio... Já vinha disso veio aí. dele, já veio dele. Hã. Ele sempre me futucava, me provocava de alguma forma, brincava com a questão de Exu, né, que tem tanta celeuma. Sim. Então, a abertura foi dada por Mário Kertes. Sim. Ele começou realmente puxar isso de mim. Eu inicialmente ficava tímida, não sei o quê, mas sempre falava, numa boa, explicava direitinho e tal. Então virou uma marca. Toda vez que eu entrava com trânsito, eu tinha que falar alguma coisa. O orixá do dia. Alguma coisa de santo, eu tinha que meter ali no bolo, meter um orixá no meio e tal. E aí foi passando. Ficou realmente isso o tempo inteiro. E houve um momento que eu disse, não, gente, porque eu com uma outra colega, a gente pensou em fazer um programa voltado para a negritude, mais ou menos no perfil que é o Azeviche. O Azeviche, sim. Só que essa menina, a gente fez um piloto, e não sei nem se ouviram na época, assim, a gente entrega, né, na esperança que ouça. Mas eu não sei efetivamente se eles ouviram, se avaliaram, mas nunca me deram retorno em relação a isso. Essa menina acabou saindo de lá da rádio e o projeto ficou adormecido. Em um outro momento, sabendo que existia espaço na grade, na programação para o final de semana, eu decidi arriscar. Eu disse, olha, eu vou remanejar, refazer essa proposta com outro perfil, já que era um programa voltado para a negritude de modo geral. Porque éramos nós duas, eu vou falar de um assunto que eu já entendo, já falo normalmente na rádio, já é a minha identidade, porque também tem muito disso, Bela. Eu acho que a gente, como jornalista, tem que imprimir a sua marca naquilo que você faz. Sim. Não dá para você ser só mais um na multidão. Então, eu já trabalhei um monte de lugar depois da igreja e tal. E nesse meio do caminho aí, antes do Mojubá, já trabalhei em várias empresas. Mas assim, eu era só mais uma.
Sim. Sabe? E tem aquele negócio, se não for pra arrasar, a gente nem sai de casa. Mas não é que a gente queira ser melhor. Mas acho que você tem o seu jeito. É isso, é. A sua individualidade, a sua particularidade, as suas referências. E eu vinha nessa trajetória já com dessa realidade, né? Falando de candomblé, falando da minha religião. Então eu sempre achei que eu tinha que seguir por esse caminho, para ficar à vontade falando de algo que eu entendo. Então foi nesse caminho que eu refiz a proposta, sugeri que fosse um programa semanal, porque acho que diário também perde um pouco a mão. Né? Perde. Fica cansativo. Mas semanal, falando sobre a religião de matriz africana para quebrar os estereótipos, para quebrar esses achismos, esses preconceitos. E não seria um programa assim para catequizar ninguém e nem muito menos para ensinar nada assim para quem já é do candomblé. Sim. Mas o objetivo central é explicar como as coisas funcionam e quebrar esses preconceitos, essas visões pré-estabelecidas sobre a religião. E aí passou o tempo, o Mário também demorou um bom bocado de responder, porque ele tem dessas, deixa você ali de molho um tempinho. Aí eu pedi para uma menina que trabalhava lá, que tinha mais acesso a ele, perguntar se ele tinha visto a proposta. E um dia do nada, uma terça-feira, ele colocou, seu programa estreia sábado. Do nada? Oi? Seu programa está ok, estreia sábado. Eu digo, tá bom, vamos nessa. 8 horas da manhã, tá certo. Corri atrás de vinheta, falei com as pessoas, né, para fazer vinheta. Em cima da hora. Criar quadros. Porque a ideia eu tinha, mas não tinha nada pronto. E aí, pronto, a gente fez, eu convidei as pessoas que tinha que convidar, foi ótimo, uma boa audiência no dia, e sempre sábado pela manhã. Aí depois a gente mudou para segundas-feiras, 19 horas, mas em função de futebol, de algumas coisas que aconteciam sempre nas segundas, a gente decidiu mudar e agora ele está quinta-feira, 19 horas. E eu acho que assim, já são 6 anos, caminhando para o 7º ano de programa. E o grande êxito é eu perceber assim, que ao que eu me propus, eu venho conseguindo realizar, porque, de fato, a gente recebe muita ligação, que bom, muitas mensagens, tem muita participação de ouvinte. Agora a gente tem também a transmissão pelo YouTube, o que estreita ainda mais essa relação, né? Cria ainda mais proximidade. E eu percebo que as pessoas não ligam no sentido de ofender. Não chegam mensagens repreendendo, não chegam mensagens criticando o perfil do programa. E eu fico muito feliz porque outro dia mesmo eu recebi uma ligação de um ouvinte que ele dizia assim, eu sou evangélico, eu tô aqui dentro do carro ouvindo o seu programa, eu tô escondido. Escondido? Porque, para as pessoas não julgarem o fato de eu estar ouvindo um programa que fala de candomblé. Mas eu tô escondido, eu tô muito feliz em lhe ouvir, eu precisava ligar para te dizer isso, que eu aprendo muito com o que você tá falando aí. Então isso para mim, sabe, é ter a certeza assim, que eu tô atingindo o meu objetivo. Sim. Porque não é catequizar ninguém, não querer que ninguém mude a sua forma de pensar o mundo, pensar Deus ou pensar a minha religião. Mas eu quero que as pessoas entendam como ela funciona, a que ela se propõe. Né, que a gente louva as energias da natureza, que a gente não está aqui para dizer que isso é certo, que isso é errado, de forma alguma. Então, é mostrar claramente como ela funciona, para que cada um entenda e cada um siga o caminho que achar melhor. E não ficar falando besteira, que não coisa do demônio, não sei o quê. Porque isso, eu sou evangélica, então eu tenho propriedade para falar, os evangélicos fazem muito bem esse desserviço. Exatamente. De ensinar nas igrejas o que é que se passa dentro de um terreiro de candomblé, sendo que eles nem sabem. Exatamente, e tem várias linhas, né? Enfim, assim como toda religião, existem pessoas boas e existem pessoas não tão boas assim, né? Se um fiel for a uma igreja, também pode encontrar lá pastores com discursos homofóbicos. Com certeza vai encontrar. Discriminatórios. Discursos dos mais diversos. Pastor então, ladrão, que o povo fala, tem pastor ladrão, mas não é muito. só pastor ladrão. E o candomblé é a mesma forma, assim, como, porque faz trabalho para os outros, faz trabalho para o mal. Tem pessoas que fazem? Tem. Mas tem muita gente séria, muita gente que trabalha com responsabilidade, né, com foco no bem-estar, na prosperidade, no caminho. Enfim, eu acho que é você saber separar o joio do trigo, mas de forma consciente, você entendendo como a coisa de fato funciona, a que de fato o candomblé se propõe. Massa, isso eu achei muito boa essa sua iniciativa na época que a gente conversou aqui, que coincidentemente foi no mesmo mês. Você criou o Mojubá e eu estava criando
o Madalenas aqui. Sim. Parece que foi uma coisa assim... Sintonizada. Sintonizada. No mesmo mês que você saiu com o Mojubá, eu saí com o Madalenas e aí o pessoal comentou, poxa, você pode chamar a Cristiele para o Madalenas, porque ela está fazendo um programa. Eu falei, massa, aí seu nome ficou lá na minha lista. Uhum. Aí, assim, é muito bom, porque você falar disso, você desconstrói, como você falou, você desconstrói muitos preconceitos. E quando você está numa rádio com audiência grande, você tem um acesso, né, a muita gente, assim, você consegue, de forma efetiva, colocar ali no seu trabalho esse engajamento, essa causa social, porque é uma causa social, né? Não E eu quero saber o que você acha desse tipo de trabalho. Claro que você já faz isso, você faz isso de uma forma muito ética, muito, né, honesta. Você não está ali disfarçada, Sim. né, e tentando incutir os valores que você acredita, tal. Você está abertamente dizendo, isso aqui é um programa de candomblé, vamos falar sobre isso e tal. Como é que você enxerga esse fazer jornalístico de uma forma engajada? Você acha que você mesmo no seu dia a dia, você enfrenta dificuldades para fazer isso de uma forma honesta, como você faz, sem prejudicar o conteúdo, sem ser enviesado? Ou você... Como é que você avalia isso, né, de um modo geral? O que você acha? Eu acho que é preciso muita ética, essa é a palavra, para você conseguir passar informação sem querer persuadir o outro e sem também ferir os direitos do outro, né? Todo mundo tem o seu direito todo mundo pode dizer o que quiser dizer, desde que respeite o meu direito também de fazer o mesmo. Eu acho que quando você cria um programa segmentado, que é o caso do Mojubá, que é o caso do Azevite, a gente está exposto aos mais diversos tipos de julgamentos, né? A gente vai encontrar pessoas que pensam igual a gente e muitas que pensam de forma diferente. Mas ali eu não estou, como eu disse também anteriormente, eu não estou ali para catequizar ninguém, eu estou ali para reportar a informação, trazer os fatos como eles acontecem. E se alguém vier de uma forma muito preconceituosa, eu vou ter toda a elegância, ou pelo menos eu vou tentar, responder na mesma altura, sabe? Eu acho muito problemático quando você tenta, através da sua atuação profissional, usando os microfones, você mudar os discursos para que eles atendam ao seu interesse. Certo? Isso, para mim, é muito problemático. Existem muitas situações que acontecem no dia a dia que as pessoas podem exigir. Por exemplo, eu, como mulher preta, numa rádio de grande audiência, que eu tenho que tomar as dores de tudo. E aí eu não estou falando mais nem da minha atuação exclusiva no Mojubá, que tem esse perfil de reportar as coisas. Mas, por exemplo, eu à frente de um programa em que hoje eu também faço parte da apresentação, Você faz um programa de notícias que é o Jornal também, da Cidade. Sim. Existem notícias que, por exemplo, vamos falar, essa notícia é sobre intolerância religiosa. Pronto. Se for sobre intolerância religiosa, primeiro eu vou reportar o fato. Segundo, eu posso dar minha opinião porque é da minha seara. Mas eu não posso julgar as partes envolvidas sem saber efetivamente o que aconteceu. Sim. E muitas pessoas do outro lado podem ter essa visão sobre mim. Não, mas como assim? Uma mulher preta do candomblé no microfone não vai tomar partido? Sim. Não, tem que meter o pau no outro, na pessoa que é acusada de fazer isso. Tem que meter o pau. Não posso. Eu não estou ali para julgar, estou ali para reportar os fatos. Caso haja comprovação de que realmente foi feito dessa maneira, aí eu me sinto à vontade para poder comentar. Mas jamais eu vou ser leviana de simplesmente porque é alguma notícia referente e que envolve alguém ou alguma situação com o candomblé, com religião de matriz africana, automaticamente eu vou tomar partido. Sim. Houve uma situação de uma senhora, que ela é da minha religião. Ela veio a público e acusou um determinado estabelecimento, uma pessoa que trabalhava nesse determinado estabelecimento, de ter sido intolerante quando ela foi buscar os serviços desse estabelecimento. Ela veio às redes sociais, trouxe a versão dela, mas ainda não se sabia nada sobre o outro lado. O outro lado ainda não tinha sido ouvido. A gente não sabia efetivamente como a situação ocorreu, o que foi que aconteceu. Como é que eu vou chegar na rádio e vou dizer, não, essa pessoa está certa, porque ela está acusando, ela está falando de fato. Eu não posso tomar partido, eu não ouvi outro lado, sabe? O jornalismo me impede de fazer isso. O jornalismo é feito de você ouvindo as partes envolvidas. Então, assim, há uma certa cobrança, sabe? Então, muitas vezes eu digo, não, eu tenho que ponderar, porque eu não ouvi outro lado, mas se houve
essa situação, essa pessoa tem que responder de acordo com a lei. Né? A pessoa que se sente vítima de intolerância tem que registrar o boletim de ocorrência, a situação vai ser apurada, as partes vão ser ouvidas, para que se chegue ao entendimento de quem realmente praticou o ato. E se não houve o ato de intolerância, a pessoa que faz a acusação também tem que saber que pode responder por calúnia e difamação. Sim, porque tem isso, né? Assim, não só abrindo, como você falou, né? Não vamos ficar restritos a essa questão da intolerância religiosa. Mas a gente tem muitos jornalistas que eles se colocam politicamente de um determinado lado, né? E aí, eu já tive aqui convidados que dizem assim, não, eu acho importante eu me colocar para ser honesto com as pessoas, mas eu tenho a técnica do jornalismo, eu não vou enviesar as notícias mesmo, né? A gente aplica a técnica, porque não existe imparcialidade. E já tive convidados que disseram, não, eu prefiro não me posicionar, porque assim eu tenho acesso a todos os lados, sem julgamentos. Eu consigo ouvir de boa vontade todos os lados. E eu respeito os dois posicionamentos. Sim. Só que quando você se posiciona, de fato, você está meio que se colocando numa vitrine para levar pedrada. Sim. Né? E aí você tem que tomar mais cuidado do que quem não se posiciona, porque justamente para você não ser atacada. E tem muita gente que fala, essa é militante, ela tá falando isso porque ela é militante, porque ela faz isso, porque não sei o quê. É por isso que ela tá defendendo, é por isso que ela não deu aquela notícia, ainda tem isso. Não deu aquela notícia porque disse... Então, aí você tem que pisar em ovos, né? Você se sente assim, pisando em ovos, ou você já tá à vontade nesse... Não, eu me sinto muito pisando em ovos. Assim, quando se trata da minha religião, eu falo com muita liberdade, com muita responsabilidade. Mas existe uma questão atualmente que é o diabo das redes sociais. A gente não tem como fugir disso. E eu, quando você fala em pisar em ovos, em relação às redes sociais, eu sou muito cuidadosa. Se você olhar meus stories, eu não fico me inserindo em determinadas discussões, não é por medo do julgamento somente. Mas eu acho que você tem que ter cuidado com sua imagem mesmo. Eu não vou ficar ali, botando minha cara a tapa o tempo inteiro, simplesmente em busca de likes, em busca da lacração. Muita gente, eu conheço muita gente, em on não, porque eu não quero processo, mas em off eu posso te dizer assim, uns 10 nomes de pessoas que estão ali nas redes, que se portam, que reportam ali fatos, que dizem defender isso ou aquilo, mas que na prática... Não é nada disso. Não é nada disso, sabe? Então assim, eu não vou pra rede pra lacrar. Eu gosto de postar coisas da minha vida, eu gosto de postar coisas profissionais, mas em relação a estar nas redes... postando, aconteceu um fato como esse, né, que eu citei aqui, da pessoa que disse que sofreu intolerância no estabelecimento. Eu não vou chegar automaticamente nos stories, não, é isso mesmo, fulana dá certa, e não, por mais que seja uma rede social, mas é minha, é particular, que eu teria o direito de fazer isso, mas eu como jornalista, tendo a minha atuação profissional, eu não me sinto à vontade. Primeiro, porque a gente sabe que tem essa questão de cancelamento, tem um bocado de gente idiota que se acha no direito de dizer o que quer ali, ou nos comentários, ou no direct. E é preciso que você tenha uma saúde mental muito boa, esteja muito disposto a se expor a tal ponto de encarar esses repressores de redes sociais. Eu prezo muito pela minha saúde, pelo meu bem-estar. Então, assim, se eu quero me posicionar, vou no microfone da rádio, eu falo, eu me posiciono em relação a esse ou aquele tema, mas de forma muito responsável, e deixo minha rede social mais, para outras coisas. Porque tem hora que a gente não está muito disposto a isso. E você está certíssima. Porque ali, na rede social, de qualquer forma, não é trabalho, né? É sua rede social. Entende? Então, às vezes, você está ali se expondo, comentando, você está trabalhando. De graça. Sabe? E aí, recebendo ataque, pedrada, deixa pra receber as pedradas. Gratuitamente, quando você estiver blindada no seu ambiente de trabalho, aí sim, né? Mas aí... Eu não sinto que é algo produtivo. Não é eu não sinto que seja algo que vai agregar nada pra minha vida. Eu tenho realmente essa visão. Que quem faz isso, vestindo a carapuça de uma militância, na prática... Não é isso. Não é nada daquilo. Sabe? Muitas vezes veste aquilo ali somente em função do lacre. Ainda mais que hoje em dia é moda ser de candomblé, é moda você ser negão, é moda você botar a conta no pescoço, tirar uma foto, postar um vídeo, sabe? Então muita gente se veste essa carapuça, finge que não, eu sou um defensor dessas causas, para poder conseguir ali, engajamento, like, aí... Visibilidade, enfim, isso.
Ó, vamos dar uma pausa rapidinho, só pra gente beber uma água, que tá aqui as duas gripadas com a garganta. Mas a gente vai continuar esse bate-papo. Tem mais assunto ainda pra gente conversar no segundo bloco. E você que tá aí de casa, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com mais sala de imprensa. Hoje eu tô aqui conversando com Cristiele França, minha colega. A gente tá aqui praticamente na redação, né? Batendo um papo. Na intimidade. A gente tá falando hoje sobre jornalismo engajado. E a Cristiele já compartilhou um pouco com a gente no primeiro bloco sobre as experiências dela, como ela chegou. E sobre também as cobranças, né, Cris, que você sofre também por você ter esse posicionamento muito bem definido. Recentemente aconteceu um caso que para mim foi muito decepcionante, assim, muito impactante, essa questão da cobertura do caso Silvio Almeida. Sim. Né, que é um cara de esquerda, um militante do movimento negro, que foi acusado de assédio sexual e tal. É uma acusação séria, uma acusação grave. E eu percebi muito claramente que os jornalistas, de um modo geral, estavam cautelosos demais para dar essa notícia, como se não quisesse arranhar a imagem dele, como se quisesse blindar ele. Praticamente não se falava das vítimas, né? Não se falava da ministra Aniele, que na época ainda estava se especulando, né, que ela era uma vítima. Era uma notícia focada nele e as pessoas meio que defendendo ele, sabe? Então ficou para mim muito claro que, tipo, o jornalismo, de um modo geral, que tende a se posicionar muitas vezes à esquerda, né, estava ali dando aquela notícia por obrigação, mas tentando blindar aquele cara, né? De uma certa forma, você está ali misturando as coisas, né? Misturando convicções pessoais com o seu trabalho jornalístico, o que não deve ser feito, né? E isso me deixou assim muito, poxa, velho, as pessoas acusam tanto a esquerda de ter um jornalismo militante, de ter um jornalismo enviesado, e a gente deveria tomar o máximo de cuidado para não ser atingido por essas críticas, né? Você já percebeu, assim, alguns casos em que, de fato, o engajamento, ele prejudicou a notícia? Teve algum caso que te chamou a atenção? Pode ter sido com você, né, no seu trabalho, ou pode ter sido fora também. Algum fato que você viu, assim, que a cobertura estava estranha, justamente por esse motivo? Eu não vou saber agora, assim, pontuar algum caso muito distante, mas você citou esse caso aí de Silvio Almeida, e é curioso falar disso porque eu me lembro que o vídeo que ele soltou, Sim, até mesmo se defendendo, ele trouxe a questão racial como sendo o motivador para as denúncias. sim, Né? sim. Como se estivesse sofrendo uma perseguição e por causa da questão racial, por ele ser um negro que conseguiu esse espaço no poder, ele está sofrendo esse tipo de perseguição, o que para mim já é uma bola fora, já que a vítima principal, né, a pessoa que veio a público trazer a denúncia logo depois da primeira vítima, é uma pessoa extremamente conhecida e que também defende as causas raciais. Então, um discurso que foge completamente disso. Eu acho que, por parte dos jornalistas, de um modo geral, ao trazerem a notícia em seus respectivos veículos, estavam realmente cheios de dedos, mas não somente blindando ele, mas eu acho que também na ideia de não cometerem excessos para não serem julgados, talvez por isso, cobrados por essa tal militância que a gente está falando aqui. Sim. Porque se existe o cuidado de um lado para não nomear ou para não incutir valor àquela notícia que você está dando, também tem a cobrança do outro lado para que você faça isso. Né? Então, eu acho que em casos como esse, que é um caso muito delicado, muito sensível, principalmente para as causas do movimento negro, você tem que ser o mais ético possível, o mais seco possível, o mais direto possível. A acusação é essa, a vítima é essa, o acusado é este, e vamos aguardar o resultado das investigações. Porque também, nesse caso, não sendo um jornalismo opinativo, fica complicado você já atribuir valor a essa ou aquela pessoa. Sim, não. Né? Isso eu entendo, mas eu acho que isso é o que deveria ser feito em todos os casos. E a gente vê que não é. Sim. Tipo, no caso do cara da Caixa, que foi, né, também denunciado, o presidente da Caixa, não sei se você lembra, no governo do Bolsonaro. Ele foi denunciado por assédio e tudo. Eu não vi esse cuidado, sabe? Eu não vi essa coisa de... E olha que eu não sou de direita, sabe? Eu tô aqui, me posiciono
bem claramente aqui nesse programa. Eu não estou defendendo, eu tô dizendo que essa A falta de cuidado, é né? a falta de cuidado. Porque quando é um homem de direita, quando é um homem que está dentro daquele perfil que se diz que é o perfil do abusador, né? Tipo, o homem branco de direita que tem poder e tal, não se tem o mesmo cuidado. E aí ficou muito nítido que houve um enviesamento mesmo, houve uma coisa assim de, poxa, eu não vou meter o pau nesse cara, porque esse cara é da esquerda, esse cara é dos direitos humanos, esse cara é um homem negro. Mas ele estava sendo acusado de um caso grave. Chegou ao cúmulo de eu ver um jornalista dizer assim, espero que tudo fique esclarecido e ele possa reconstruir a sua imagem. Gente... Eu acho que é muito mais complicado, Bela, quando a gente está falando de questão social. Sim. E não somente falando sobre a questão racial, né, ou de posicionamento político, mas eu acho que é muito mais nítida essa diferença na cobertura quando a gente vai olhar um homem negro da periferia que sofre o mesmo tipo de acusação. Sim, 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 sim. Isso Então, com certeza. para além da questão política, para além da questão racial, enfim, é muito mais social. Né? Porque nesse Mas é caso, político também. Mas, É político também. mas eu acho que é muito mais uma questão social. Você criminalizar, né, uma pessoa negra... Porque, assim, ele também é um homem negro. Sim. Mas ele é um homem negro rico. É um homem negro que está num lugar de poder. Então, talvez essa cobertura jornalística seja mais tendenciosa quando se trata de um homem negro De um pobre da periferia. Que a gente vê todos os dias os jornais fazendo isso. Que é um absurdo o também. acusado, aí mostra lá já algemado, já na mala da viatura, já tenta botar o microfone na boca do cidadão, né? Enfim, é uma cobertura completamente diferente. Então, se fosse um homem preto, pobre da periferia, que estivesse sofrendo o mesmo tipo de acusação que o ex-ministro Silvio Almeida, a cobertura seria igual? Não, de jeito nenhum. Então, para mim, é muito mais uma questão social, da gente não estar ainda, o jornalismo ainda não está preparado para fazer uma abordagem neutra, direta, ética em relação a todos os casos, de uma forma equânime. Sim. Né? Bastaria fazer de uma forma única, precisa, direta, em todos os casos. Seguindo a técnica, porque se é para a gente cobrar ética jornalística, que a gente cobre também nesses casos nossos do dia a dia. Sim. Né? Que a gente vê à torta e direito. Se a gente ligar a TV agora, a gente vai estar vendo alguma notícia envolvendo uma pessoa negra, pobre, que está lá na periferia e que, enfim, já se chega no tom de acusação, mostrando aí na delegacia, encarcerada com outras pessoas e enfim, atribuindo a culpa para aquela pessoa antes mesmo que ela possa ser julgada. Então, o jornalismo realmente, em muitos pontos, ele tem que ser revisto. Eu acho que a postura de muitos jornalistas, principalmente, tem que ser aí reavaliada. Com certeza. E você, assim, na sua trajetória enquanto jornalista, você já foi meio que pressionada a dar uma notícia de uma forma que feria as suas convicções pessoais? Tipo assim, porque você está num veículo que tem tal e tal posicionamento, então você precisa falar a notícia desse jeito, você não pode falar do outro jeito. Já aconteceu isso com você? Não, eu não me recordo assim, desse tipo de cobrança. Já houve sim, não, evite críticas a esse ou aquele lado, porque... Né, dê a notícia, mas sem, tipo assim, se meter o pau. Sim, sim. Né? Sim. Isso aí a gente sabe que tem. Né? No nosso dia a dia, enfim, Sim. independentemente da casa onde você está, você vai seguir a linha editorial dali. Mas nunca houve algo do tipo, tem que falar desse jeito. Tem que falar assim, né? Tem que elogiar. Sim. Isso nunca houve. Nunca houve. E eu acho que também vem muito da postura que o profissional tem. Né? Eu sempre, nos meus trabalhos, em todos os veículos que eu já passei pela Band, já passei pela Tudo FM, eu já passei pela TV Aratu, sabe? Falo sem problemas, porque graças a Deus, de todas essas casas eu sempre saí de cabeça erguida, já trabalhei em sites diversos de notícias, então sempre saí com minha cabeça erguida, com muito boas relações, e falo tranquilamente. Nunca houve essa cobrança assim, não, você tem que falar bem desse fulano aqui. Não, falei bem, esse daqui a gente não pode mexer, não. Nunca teve isso. Dê a notícia, o máximo que já houve. Dê a notícia, mas não precisa meter o pau, não. Isso aqui você fala, reporta, mas deixe quieto, porque... E também, assim, eu não sou dona de lugar nenhum. Né? O dia que eu tiver a minha rádio, a minha TV, o meu site, aí talvez eu tenha autonomia para eu meter o pau em quem eu quiser, a todo direito. Eu saiba quais são os interesses ou não. Mas, assim, na minha prática diária...
não tem nem porquê eu me meter em determinadas brigas, e até porque também não tenho o perfil político. Sim. Eu não sou uma jornalista política. Sim. Em se tratando de política, eu leio a notícia, eu trago a notícia, eu reporto a notícia, mas não tenho a menor preocupação em defender esse ou aquele lado, porque não é da minha alçada, eu não estou ali para fazer esse tipo de cobertura. Sim, O meu sim. trabalho é outro, eu sou repórter, sou jornalista, eu vou reportar informação, e se for em outra seara, numa área que eu entenda, na área do racismo, da negritude, do candomblé, das religiões de matriz africana, aí sim eu posso me posicionar. Sim. Mas jamais de forma que fira a linha editorial do lugar onde eu atuo. Eu sou, E nem a sua linha e nem editorial. a minha editorial, né? A minha ética. A sua pessoal, ética, pois é. De forma alguma. Como é que você... Porque agora você está dando notícia, né, na Rádio Metrópole. Sim. Você tá aqui na TV Câmara não é notícia. No Mojubá também, às vezes cabe, né? Uma Cabe, outra, uma mas... notícia ou outra, É. mas dentro desse perfil. Mas a notícia diária você está dando agora No também, Jornal da no Jornal da Cidade. Cidade. Como é para você, assim, cuidar da sua saúde mental? Como é que você lida com essas notícias que ferem mesmo essas causas que eles são caras? Notícia de Sim. intolerância religiosa, notícia de racismo, né? Essas notícias que estão ali diretamente lhe afetando enquanto mulher negra do candomblé. Como é para você fazer essa blindagem? Não tenho uma blindagem. Não Não tem? faço terapia. Não faz terapia? Ainda não. O que Poxa. é equivocado, já deveria ter começado, eu sei que é importante. Recomendo, façam terapia, viu? É bom pra gente Sim, é ótimo. né, tirar os nossos traumas, os nossos monstros internos, eu acho que é necessário. E em algum momento eu vou recorrer a essa ferramenta tão importante. Mas ainda, até mesmo pela dinâmica do dia, enfim, do meu dia a dia, que é muito corrido, eu ainda não me vi ainda parando para fazer isso. Por exemplo, essa semana teve notícia que mexeu muito comigo e não tem a ver com religião. Sim, Tem a ver com confronto, com violência, com o que estava acontecendo no bairro onde eu moro. sim. Né? A questão... A comunidade acusa a polícia de ter invadido, dado tiro em 2 jovens. Ambos foram hospitalizados. Um veio a morrer e o outro se recupera em casa, felizmente está vivo. Mas a população fez protesto, foi pra rua e tarará. Aquilo ali é no meu caminho que eu faço para sair e voltar para casa. E eu falei, inclusive, sobre isso na rádio, que é muito triste eu ver meus vizinhos, pessoas que eu conheço, com a vida limitada, cerceados, sem poder ir e vir, tendo que descer, andar quilômetros de distância para poder ir e voltar para casa, porque o ônibus não está dentro da comunidade, porque o Uber não está entrando na comunidade, veículo de aplicativo não está entrando, SAMU não estava entrando. Então, assim, inclusive na TV mostrou a imagem de uma senhora que precisava fazer, ela tem deficiência física, uma doença crônica, precisava sair para fazer um tratamento. A ambulância não estava vindo. Poxa. Ela teve que ser carregada no carrinho de mão para ir até o ponto, o lugar onde ela poderia ingressar na Pegar o ambulância do transporte, SAMU. Do SAMU, SAMU. que a ambulância chegou até metade do caminho, mas não entrou. Então, assim, é uma realidade muito dura, uma realidade muito crua. Eu não moro em Alphaville, Sim. sabe? Eu moro na favela, eu moro na periferia, eu moro em bairro e comunidade popular. Então, essa realidade me atinge a todo momento. Eu não posso sair de casa, ir para a rádio, me considerar uma outra pessoa, porque quando eu volto para casa, é essa a realidade que me espera. Então, quando eu trago as abordagens no Azeviche, principalmente, que tem esse perfil mais aberto, né, de discutir questões sociais, com minha vivência, considerando também o meu contexto, o lugar onde eu vivo, sabe? Pensando no futuro da minha filha de 8 anos. Então, eu não posso fugir disso. Então, de fato, esses temas realmente afetam muito a gente. Me afeta diretamente. É delicado, né? Muitas vezes você não se sente à vontade para chegar no microfone e falar sobre esses assuntos que é da comunidade que você vive. O que é que me espera quando eu voltar para casa? Sabe? Então é muito, muito delicado, é uma linha muito tênue entre esse jornalismo que a gente vê, que a gente faz, que a gente tenta fazer com muita ética, com muito profissionalismo. E por isso que eu digo, você tem que dar a notícia, reportar a notícia. Se você cair no risco de comentar, tem que ser com muita responsabilidade. Porque você, além de ferir a sua realidade, você pode ferir uma outra pessoa que você não sabe o que se passa na vida dela. Né? Como é que eu vou julgar uma pessoa que está lá no meio da rua, na comunidade onde eu vivo, protestando porque um jovem de 18 anos morreu? Como é que eu vou julgar a realidade dela? Sim, Ela não tem a possibilidade, não teve a oportunidade de ter o estudo que eu tive, de chegar à universidade,
de chegar num veículo grande, sabe? De ter uma carreira profissional como eu estou tendo. E você tocou São num assunto, outras realidades. você tocou num assunto aí muito delicado, que você, quando você está com o microfone na mão, o que você fala afeta diretamente a vida das pessoas. E quem muitas vezes está ouvindo não tem noção disso. Uma vez eu fui fazer um programa daqui da TV Câmara, no Nordeste de Amaralina. Era um programa para retratar as coisas boas do bairro. Mas você não imagina a dificuldade que eu tive de gravar esse programa lá, porque as pessoas do próprio Nordeste, elas estão, sabe, gato escaldado com medo de água fria? Elas ficam muito ressabiadas quando vê a imprensa chegar lá, porque a imprensa só chega lá para falar mal, para falar de crime, para falar de chacina, para falar disso, e muitas vezes para espetacularizar a violência do bairro e estigmatizar aquele bairro como um bairro perigoso. Então eu tive uma dificuldade imensa, né? Eu tive que primeiro conversar com algumas lideranças do bairro antes, para dizer, a gente está indo para fazer isso e isso. É um programa que vai retratar o bairro de uma forma positiva, vocês me ajudam. Porque a comunidade é muito resistente. A gente estava passeando pelo bairro e o carro da TV Câmara, muita gente vinha perguntar o que é isso aí? Está falando de quê? Porque eles já estão cansados de verem a imprensa ali todo dia falando mal do bairro. E aí você acaba caindo nisso aí que você está falando. Você mora lá dentro, você fica até com vergonha de dizer, eu moro no Nordeste, o povo diz, ih, aquele bairro perigoso, ih, aquele bairro. Porque a imprensa todo dia está construindo isso. Não é que, a gente não vai mentir, não é isso. Não é mentir, é simplesmente não espetacularizar e não, né, fazer sensacionalismo em cima de uma coisa que acontece em todos os lugares. Acontece no Nordeste, acontece na Pituba, acontece na Alphaville, acontece em todos os lugares. Exatamente. Mas as pessoas, inclusive quem está na frente das câmeras, também precisa do lacre. Precisa espetacularizar para poder ter a audiência, que a gente sabe que o Ibope é o que rege, né, que é que predomina, é a preocupação com o Ibope. E se isso tiver que ferir alguém, se eu tiver que mostrar a cara de alguém, se eu tiver que acabar com a vida de alguém, as pessoas que não têm essa ética, elas vão fazer. E vão conseguir morar na Alphaville tranquilamente, dormir suas cabeças tranquilas no travesseiro tranquilamente, andar nos seus carrões tranquilamente. Mas isso não é o que eu pretendo para minha vida. Sabe, eu quero crescer profissionalmente, mas respeitando meu vizinho. Eu quero ter o direito de sair no final de semana, de sentar na minha porta e tomar cerveja com meu vizinho. Sabendo que eu não acabei com a vida dele com a notícia que eu dei na rádio ou na TV. Sabe? É muito diferente. Isso é o que eu quero pra mim, é a minha paz de espírito. É a minha consciência limpa, é saber que eu tô fazendo meu trabalho de forma ética, reportando as informações, mas sem atribuir culpa, sem fazer o julgamento, antes mesmo que a justiça faça isso. É muito complicado, é uma linha muito tênue, né? E, assim, o que você mais encontra hoje, até mesmo as emissoras, que antes tinham uma maior preocupação com essa ética, com esse, né, com o jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, hoje você já vê o jornalismo muito mais também caindo nessa vala do popularesco, porque é o que dá audiência. E cá para nós, o público também vem sendo domesticado a isso, acostumado a isso. A gente tem bons programas no mesmo horário do meio-dia e que tem baixa audiência, porque não vão para o popularesco, não vão para a espetacularização. Então, o caminho do Ibope é esse, tá todo mundo remando conforme a maré. Mas o que é uma pena, o jornalismo só tem a perder. E as pessoas só têm a perder. A comunidade, né? A sociedade de um modo geral, enfim. Vamos mudar de assunto, mudar assim, né? Mudar, não mudando. Vamos falar um pouquinho do Azevista, que também é um programa que você discute muito essas questões sociais e que está muito alinhado também com suas propostas de vida, né? Seus engajamentos. Como é que foi para você assumir esse programa? Você já tinha essa intenção de... você já trabalhava no Mojubá, você já tinha o Mojubá, você já atuava nessa parte do combate ao racismo religioso, mas discutir essas questões de racismo de forma ampla, assim, você já pensava nisso? Se a gente for lá atrás, quando eu disse a você o quê? Eu tinha uma ideia, uma proposta com uma colega. Ah, é mesmo? Que era para discutir essas questões e isso se assemelhava muito ao que eu faço hoje no Azevista. Era praticamente a mesma proposta, só que para a rádio. Então, já conhecia a Tarsila, que é quem começou o Azevista aqui na TV Câmara. A gente se conhecia e foi com Tarsila a minha ideia inicial na Metrópole. Ah, foi com Tarsila? Foi exatamente com Tarsila. Que coisa, né? E aí ela saiu da Metrópole, foi trabalhar em outros lugares, não sei o quê. Veio pra cá, pra TV Câmara também. Eu nem sabia que ela tinha esse programa aqui. E aí chegou o momento dela também sair daqui e ir pra outro lugar.
E aí, em um determinado momento, eu fazendo um trabalho para Macaco Gordo, lá na metrópole, foi que o responsável chegou para mim e perguntou se eu tinha interesse numa vaga, não disse que era para fazer visto, aqui na TV Câmara. Já que eu já trabalhava na rádio, tinha desenvoltura com a câmera e tal, se me interessava, eu digo, lógico que me interessa. Né? A pessoa está na rádio, recebe um convite para ir para uma TV, também é interessante. Então, topo sim. Aí vim, conversei, não sabia que era para assumir as revistas. Depois que eu fiquei sabendo, depois de umas 2 conversas, ainda por telefone, foi que me foi dito que era porque Tarsila estava saindo, ela apresentava as revistas e que era para assumir também o programa. Então pronto, aí agora juntou Lé com Cré, eu vou mesmo e pronto. E para mim é um grande prazer, porque é isso, né? Discutir as questões do mundo negro, do movimento negro, de uma forma muito mais ampla, né? Propondo debates, mas não só trazendo as nossas deficiências, mas mostrando também as nossas potências, né? Eu acho que isso também é importante, você não só falar de problema, porque de problema todo mundo está falando, mas também mostrar as histórias de sucesso, né? As pessoas que conseguiram dar outros rumos para as suas vidas, né? Que, pessoas que moram na periferia, mas que conseguiram, enfim, ter sucesso em seus caminhos, suas trajetórias. Eu acho que é muito por aí, falar dos problemas, mas também trazer as soluções, mostrar o universo financeiro, falar de beleza, falar de moda, falar de questões sociais, de questões raciais. É muito abrangente e assim, quando eu vou trazer uma pauta, eu tenho muito essa preocupação, né, de mostrar, falar da realidade que existe para todo mundo, mas que as pessoas podem seguir os caminhos que estão aí para todos, né? Eu sei que nem todo mundo tem as oportunidades que deveriam estar para todos, né? Porque o estudo faz muita diferença, você ter a oportunidade de conhecer outras pessoas faz muita diferença, mas que a gente também precisa dar os passos. O primeiro, o segundo, o terceiro passo é você que tem que dar. Então, é meio que mostrar isso, que assim, os caminhos estão aí e que mesmo que não seja dado uma oportunidade, você também pode buscar, você tem que acreditar em você, sabe? Eu acho que é por aí. É isso. O que eu acho legal no Azeviche é que ele mostra referências, né? Isso. Referências de sucesso. Exatamente. Porque isso é muito importante para quem... E muito raro. Né? A TV não faz questão de mostrar isso. Não faz. As outras emissoras não têm... A gente hoje tem uma realidade muito diferente, com outras apresentadoras negras na TV, né, no Fantástico, enfim, em programas de grande audiência, mas, no geral, no dia a dia, o que é que você vê, como é que você vê o negro representado? Né? Nesses programas sensacionalistas, como é que o negro está presente? Da pior forma possível. O Azeviche tem que mostrar o contrário. A gente consegue, a gente pode, a gente chega lá. É isso, é muito bom, muito bom. Pra você que não assistiu ainda, que eu acho difícil, mas assista. Tem Mojubá toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira, 19 horas, na Metrópole, 101.3 FM e também no youtube.com/portal Metro 1. E o Azeviche, que é meu filho mais novo, meu docinho, é aqui da TV Câmara, toda segunda-feira, 1h. Ótimas entrevistas e também... Você depois vai poder conferir tudo aí no YouTube. No YouTube, com certeza. Agora, para finalizar, infelizmente, essa conversa a gente vai ter que acabar, nosso tempo é curto. Ainda bem que foi bom. Foi ótimo. Eu queria continuar aqui conversando várias horas com você. Que tipo de prestação de serviço você, como jornalista, se propõe a fazer? Qual é o seu ideal, assim, de... Olha, a minha meta, não que você não cumpra, mas é tipo uma coisa que você sempre persegue, né? Você sempre tem isso em mente. Qual é o seu propósito enquanto jornalista? Conscientizar as pessoas. Eu acho que através da conscientização você consegue quebrar esses estereótipos, esses preconceitos em relação aos mais diversos aspectos e as mais diversas questões envolvendo pessoas negras. Sabe? Eu acho que seja através do Mojubá, falando de religião, seja através do Azeviche, a gente consegue mostrar que as questões envolvendo as pessoas pretas não são questões malignas, sabe? Que as pessoas não estão amaldiçoadas por serem negras, sabe? Eu acho que meu principal objetivo é isso. Mostrar que a religião que o preto segue é a religião linda, que tem aspectos importantes, que salva vidas, assim como qualquer outra religião. É mostrar que o negro que consegue... Uma oportunidade de formação, seja através do esporte, seja através da universidade, seja através do que for, ele também pode alcançar o mesmo sucesso que uma pessoa branca,
ou até mais, sabe? Tá aí Rebeca Andrade, que mostra muito bem isso. Fora outras referências que a gente tem, eu falo Rebeca porque é a mais recente, né, que lacrou nas Olimpíadas. Mas a gente tem muitos exemplos, temos Bia também, que estava lá, Beatriz Santos Souza, que lacrou lá, né, enfim, cada um na sua área, mas a gente consegue, sabe? Eu acho que minha principal meta na vida, como jornalista, tendo alcançado o lugar que eu alcancei e que com fé em Deus e nos meus orixás, vai subir mais. Mais ainda virão. Vai. Mas que é isso, é conscientizar as pessoas. Vamos deixar de lado o preconceito, a visão pré-estabelecida sobre as coisas e vamos nos propor a aprender e entender o outro na sua mais diversa complexidade. E você já faz isso muito bem. Eu só espero agora que você ganhe um programa nacional. Ave Maria! Axé, amém! Pra Vamos todo nessa. mundo ouvir, todo mundo do Brasil inteiro ouvir, Cristiane. Quero, é isso aí. Sucesso, Cris, Obrigada, amei amiga. nossa conversa. Obrigada, que bom conversar com também você, amei. que bom trabalhar com você, que bom que a gente pôde se aproximar, né? Que eu já te admirava antes do E Movimento. eu já participei do Madalena, Mas lembra? participou, foi na pandemia, a gente fez uma live do É Madalena massa. juntas. E aí, é isso, né? Sucesso pra você e vamos marcar mais vezes pra gente conversar, Por né? favor, tamo aí. Tamo aí. Obrigada, gente. É isso, gente. Infelizmente, o Sala de Imprensa de hoje acabou. Mas você que nos acompanha já sabe. Toda quinta-feira, às 13 horas, eu estou recebendo convidados especialíssimos, como essa aqui de hoje, que sempre trazem bons temas para a gente refletir. E aí, ao longo da programação, tem as reprises para você rever aquelas edições que você perdeu. Também estamos na Rádio Câmara, toda sexta-feira, às 13 horas. Sintonize na 105,3 FM para você ouvir a gente por lá. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo Sala de Imprensa.